Boa noite, todo mundo. Já estou convidando a Luciana para entrar aqui com a gente. Oi, Olá, Felipe, tudo Luciana. bom? Tudo bom e você? Tudo bem também. O áudio aí tá certinho? Você tá me escutando direitinho? Tô escutando, tá bem claro. Ah, então tá bom. Como é que tá de quarentena por aí? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Apesar de, às vezes, ter alguns sustos, né? Pra quem é alérgico como eu, né? Então, cada espirro a gente já fica, ai meu Deus. Mas tá tudo bem. Fora isso, Que bom, que bom. tá tranquilo. Então, vamos começar? Vamos sim. Então, você pode começar se apresentando pra gente? Falando um pouquinho de Tá bom. você, sua experiência, como que você chegou na petrofísica. Tá certo. Bem, me chamo Luciana Brelaz. Eu sou geóloga de formação, sou formada pela Universidade Federal do Pará. É, e também tenho um mestrado na área de sedimentologia, petrografia e a parte principalmente focado para parte sedimentar, né? Então, eu comecei nessa caminhada, né, não diretamente na petrofísica, eu comecei estudando rochas sedimentares em geral e mais especificamente carbonatos. Né? Então, começar na área de petrofísica foi assim como posso dizer, foi a vida que me encaminhou para isso. Né? Uhum. Então, eu comecei a minha experiência como petrógrafa num laboratório de petrofísica aqui no Rio de Janeiro, em 2012. E nesse laboratório eu trabalhei quase um pouco mais de 5 anos, 5 anos e meio. E lá eu tive a experiência, né, de fazer, de desempenhar não somente a minha área, né, como geóloga, né, mais especificamente, eu fazia uma coisa clássica, que era a petrografia, Uhum. mas eu tinha que inserir esse conhecimento no âmbito da petrofísica. Então, eu tive que aprender a lidar com a petrofísica, especialmente de laboratório, que é algo muito assim atípico, né? Aham. Principalmente para a gente na geologia, que a gente sabe que na graduação a gente não tem nada específico sobre o assunto. E aí foi assim que eu comecei. Então eu tive que aprender caminhando. Né? Eu não tive nada que me tivesse me auxiliado de antemão. E você acha que, assim, o que você teve antes, a parte de petrologia, sedimentologia, te ajudou com a petrofísica? Foi fundamental. Eu digo assim que a gente que entra, nós geólogos que entramos na petrofísica, e eu vou dar a minha experiência, né, como geóloga na petrofísica. Cada Aham. profissional na petrofísica ela vai ter um olhar diferente, né? Por exemplo, um engenheiro vai ter um olhar diferente, um geofísico vai ter um olhar diferente para a petrofísica. Eu, como geóloga e vindo da área de petrografia, que estudei rocha, composição, toda a influência da diagênese na rocha. Então, tudo isso para mim foi assim fundamental para entender e eu acho que até assimilar de uma certa forma com um pouco mais de facilidade a petrofísica, porque ela é uma área multidisciplinar. E assim, por ser multidisciplinar, ela é desafiadora para qualquer pessoa que comece a trabalhar com a petrofísica. Né? Então, assim, para mim foi fundamental conhecer a rocha, assim, é o passo assim fundamental. Ninguém pode, quem trabalha na petrofísica, ou se dedica a estudar a petrofísica, não pode fugir de estudar a rocha. É o primeiro passo, então, você diria. E é fundamental, porque você estudar, né, a petrofísica, a petro, né, a rocha, e não quer entender como foi, né, como foi que ela se formou, quais são os constituintes, o porquê que ela está assim, fica muito difícil. Vão ficar várias perguntas em aberto. Então, conhecer a rocha é fundamental. E eu acho que nesse ponto a gente, né, tem uma certa facilidade, né, como geólogos. Até porque é isso que vai gerar a resposta depois, né? São esses Exatamente. formação que vai dar a resposta quando você for fazer a petrofísica. Exatamente. As propriedades físicas das rochas são um reflexo da composição da rocha, né? E de tudo que está relacionado, que está dentro dela, né? Os fluidos, né? Então, é a Uhum. junção dessas duas coisas. Então, por isso que é imprescindível, assim, vocês têm que entender a rocha, né?
Então, E acho assim, que como petrofísica, tentando entender melhor o que que é, como é que funciona o dia a dia de um petrofísico numa empresa? olha, é muito, como eu falei, é multidisciplinar. Então, você se relaciona com pessoas de formações completamente diferentes da sua, né? Engenheiro, geofísico, físico, é, e outras pessoas, por exemplo, voltadas mais para a área de inteligência artificial, ciência da ciência de dados, por exemplo. Uhum, Então, assim, um grande desafio para a gente é homogeneizar a linguagem. Né? Você tem que saber se comunicar com as pessoas no linguajar, no jargão que elas estão acostumadas a falar. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio é isso, é você se fazer entender na mesma ciência, por exemplo, no caso da petrofísica, para diferentes áreas, né? Que é o engenheiro, o geofísico, o físico. Então, assim, isso é importante. Outra coisa, assim, o trabalho, o dia a dia, né, como um petrofísico, porque na verdade assim, eu sou geóloga, mas eu trabalho na interface com a petrofísica, né? Eu não uhum. tenho aquele background de petrofísico de formação, né? Eu tenho um pouco mais assim de 3 anos, de 3, 4 anos assim estudando mais aprofundadamente a petrofísica, especialmente para reservatórios carbonáticos. E nesse intervalo, eu tenho que dar suporte às equipes, tanto, por exemplo, nos estudos de geologia, de descrição de rocha, mas voltado para a petrofísica, ou seja, eu preciso entender não a rocha somente a estrutura sedimentar dela sozinha, não, eu tenho sempre que procurar os atributos que sejam aplicáveis à petrofísica. Tenho que olhar a rocha procurando saber como é que está a porosidade da minha rocha, se ela está conectada ou não está conectada, o grau de consolidação dessa rocha. Então, assim, eu tenho que olhar isso como geóloga. Quando eu estou junto com um petrofísico, a gente dá o respaldo das interpretações petrofísicas, assim, interpretações de, por exemplo, de propriedades físicas das rochas com base no conhecimento que eu tenho da mineralogia da rocha. Então, assim, Uhum. dependendo de qual litologia, eu vou ter uma resposta associada. Por exemplo, se eu tenho uma formação que é essencialmente carbonática, eu vou ter um comportamento X em determinadas curvas, tipo um gama mais baixo, porque não tem radioatividade naquela rocha, se ela for muito porosa, né? Então eu vou ter uma baixa densidade. Então, assim, eu vou correlacionando as coisas. Então, assim, por que eu tenho esse conhecimento? Porque a gente veio de estudar a rocha física. Então, a gente. E a petrofísica, ela é um método por si só indireto, né? Ela é Sim. indireta, então ela infere as coisas. Só que você, com a sua experiência anterior, de ter trabalhado com diversos tipos de rocha, saber como é a estrutura, a textura dessas rochas, é muito mais fácil você interpretar e diminuir as suas chances de erro nas interpretações. A Então, vai amostra, muito. quando você faz a petrofísica, você tem algum retorno de amostra física para você descrever? Nem sempre. Assim, muitos poços, a gente trabalha somente com os perfis geofísicos de poço, que são os logs, né? Os registros. O Uhum. pessoal também chama de perfis elétricos. Mas a gente, na maioria das vezes, tem muito perfil. Só que, assim, o que acontece? Tem um poço que se faz a testemunhagem, né? Juntamente com a perfilagem, que é a aquisição dos perfis geofísicos. E aí, os poços ao redor daquele campo só é feita a perfilagem. Então, você usa aquele poço que você tem o dado completo para fazer a amarração ou correlação de poços. Uhum. Né? Então, Entendi. a gente já tem amostra física, geralmente, de um poço só. Quando tem, porque a amostragem ela é uma atividade muito cara para a indústria. Né? Ela é muito dispendiosa e nem todas as formações, às vezes a formação está inconsolidada. Então você não tem uma recuperação boa. Ah, tá muito fraturado. Você não vai recuperar um testemunho, vai vir só fragmento. É uma farinha de rocha. Então, não tem como. Então, assim, a gente tem que trabalhar com os dados que estão disponíveis. E assim, você pode falar um pouquinho das amostras que tem? Tipo, quais são os tipos de amostra quando. Ah, sim. É assim, das amostras físicas de rocha, além dos testemunhos, a gente tem as amostras laterais, que são aquelas coletadas da parede do poço depois que Uhum. você tem o poço completo, tem uma ferramenta específica que desce e recolhe as amostras laterais do poço. Além disso, a atividade da broca de perfuração também faz com que a gente recupere as amostras que a gente chama de calha,
que na verdade são vários fragmentos da rocha triturada. O problema da amostra de calha é que você não tem muito controle da profundidade. E você mistura rochas de várias profundidades ali naquele fragmento, né? Então, geralmente se recolhe, acho que mais ou menos 1 quilo de amostra, né? E aquilo ali sobe. Então, no intervalo de profundidades de 9 em 9 metros ou de 3 em 3 metros, é coletada a amostra de calha. E a amostra lateral, geralmente, ela é coletada do intervalo de interesse, que é o reservatório. A mesma coisa também é o testemunho. Você faz a testemunhagem somente do intervalo de reservatório. E assim, também, por exemplo, a perfilagem. A perfilagem também se faz, ela geralmente se faz do poço todo, principalmente o gama e o sônico, porque se usa a perfilagem para amarrar, né? Essas curvas geralmente se usam para amarrar na sísmica. Mas o combo, né, toda aquela suíte de perfis, se faz somente naquele intervalo do reservatório, né? Então, é com isso que a gente trabalha. As amostras, voltando às amostras físicas de rocha, então são 3: testemunho, amostra lateral e amostra de calha, basicamente. Entendi. E na petrofísica, quais são as principais propriedades que a gente tem? Então, é bom a gente separar, assim, porque a gente geralmente também faz uma confusão. Eu demorei também muito para separar um pouco as coisas, o que é uma propriedade física da rocha e o que é a propriedade petrofísica, digamos assim, da rocha. Né? A propriedade física da rocha, sabe? Como vem da física, então são aquelas, por exemplo, radioativas. Né? A radioatividade natural da rocha, por exemplo. Aí é uma propriedade física da rocha. Tem propriedades elétricas. Aí das elétricas você tem, por exemplo, a resistividade, a condutividade. Aí tem as propriedades, por exemplo, as elásticas, né? Que são as acústicas ou sísmicas, né? Da rocha. Tem magnéticas também. Então, essas são propriedades físicas, são fenômenos físicos em resposta a um meio físico, né? Se tem uma resposta física. As propriedades petrofísicas, elas são calculadas a partir da medição dessas propriedades. Ou seja, você pode obter porosidade, saturação, permeabilidade, molhabilidade, capilaridade, né? Tamanho de poro também meio que entra também nesse contexto. Então, a partir dessas propriedades físicas, a gente emprega cálculos, métodos, para chegar nas propriedades petrofísicas das rochas. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade no meio, porque as palavras, né, os termos, são muito intercambiáveis, assim, né? Então, a gente confunde muito. Né? A gente pode dizer que a petrofísica, ela é tipo uma derivação do conjunto de propriedades físicas da rocha? A petrofísica, ela é o estudo das propriedades físicas das rochas, né? E a interação dessas propriedades também com os fluidos que estão nas rochas, porque nosso interesse é os fluidos. Então, você tem que investigar a interação das duas coisas. Então, a petrofísica, ela é isso. Né? E tem termos, por exemplo, que a gente vê muito, principalmente no inglês, né? O rock physics. Né? O rock physics, na verdade, se você for traduzir diretamente, ele é a petrofísica, a física de rocha. No entanto, por exemplo, quando a gente emprega, pelo menos aqui no Brasil, a tradução que se fez foi para propriedades sísmicas. Ou seja, é mais voltado para aquelas propriedades elásticas das rochas, porque é a partir dessas propriedades que, por exemplo, você mensura no perfil geofísico de poço, por exemplo, na ferramenta do sônico, que você vai amarrar com a sísmica. E é isso que vai fazer a amarração, poço sísmica. Então, assim, o rock physics já está mais voltado para esse lado. Né? E a petrofísica, esse ponto, ele está dentro da petrofísica. Eu tive um problema com esse termo, porque eu fui estudar para te fazer algumas perguntas e acabei confundindo, estudando coisa que não tinha muito a ver com o assunto. Mas é complicado, até pra gente que é da área, tem muitos termos assim que são confusos. Eu digo assim, lá no trabalho, a gente sempre conversa assim, por exemplo, aquela questão de matriz e poro. Aí quando tu fala para um geólogo o que é matriz, o geólogo vai dizer, matriz da rocha é aquela fração fina que sustenta os grãos do arcabouço. Isso na petrografia sedimentar, isso é, né, comum. Se você vai falar matriz para o engenheiro, seja ele de reservatório, engenheiro da área de petróleo, para ele, a matriz é a fração sólida. É tudo que é sólido.
Então, assim, quando a gente fala lá no trabalho, tipo, matriz, tipo assim, mas da geologia, no ponto de vista da geologia ou da engenharia? Então, a gente tem que deixar claro, assim, porque são conceitos diferentes, porque são ciências diferentes, né? A gente meio que destrincha tudo que é a parte sólida em vários termos, e eles compactam em tudo um só, né? Exatamente. Eles simplificam, né? Até para o entendimento deles, assim, né? A gente não, a gente já, né, divide, dá nome, endereço, telefone de todo mundo, né? Tipo, o que é grão do arcabouço, o que é matriz, o que é cimento, aí o que são minerais de substituição. Então, a gente destrincha realmente e eles, assim, às vezes a gente recebe certas críticas, assim, porque, tipo, é muito detalhe, para que serve? Mas no momento de interpretar as propriedades petrofísicas, esse detalhamento faz toda a diferença. É a diferença. Faz. Eles acham que parte sólida é tudo uma coisa só, É mas a tudo gente uma vê que tem coisa só. diferença, né? Tem muito, e exatamente. E essa diferença, ela impacta diretamente no tipo assim, no filé da petrofísica, que é a porosidade. A gente está buscando Aham. a porosidade, né? Que é é aquela, como eu posso dizer, é a propriedade que me garante armazenamento de Uhum. hidrocarboneto da minha rocha, o potencial de hidrocarboneto, né? Então, a porosidade está condicionada por todas essas variáveis aí da matriz, né? É muito bom isso. Aquela coisa chata que a gente fugia da petrografia Ai, sedimentar, né? E eu também não tinha a mínima ideia, né, de como isso se aplicava na petrofísica, né? E eu vejo que é fundamental, assim, a gente saber esses detalhes. a gente estudava falando que não ia ter aplicabilidade nenhuma, que não servia para nada, e a gente vê depois, né, que se Aham, aplica na parte mais exatamente. importante. Exatamente. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse trabalhar, por exemplo, com uma petróloga. Ou seja, que é uma ciência pura, né? Uma disciplina dentro da geologia. E eu nunca pensei que isso pudesse ser um dia um emprego. Né? A gente não tem essa noção, infelizmente. E é muito bom quando a gente sabe a aplicação. Tudo passa a ter passa a ter um brilho, né? Quando a gente sabe para que se aplica, né? Faz muita diferença, né? Porque isso vai dar o que a gente procura, né? É. Mas falando do que a gente procura, como que a gente consegue esses resultados? Como é que funciona a aquisição do resultado Então, da assim, profísica? para aclarar, a petrofísica, ela usa algumas fontes de dados. As duas maiores fontes de dados, ou é o poço, né, a perfilagem de poço, que são os perfis geofísicos de poço, ou Uhum, é a petrofísica de laboratório, né, que são complementares. Então, com a petrofísica de poço, a gente, na verdade, é um método indireto de investigação das propriedades físicas das rochas, que são aquela radioatividade, elétrica. Então, a perfilagem, né, os perfis geofísicos são classificados de acordo com as propriedades físicas que eles medem. Tem perfis radioativos. Quais são os perfis radioativos? De radioatividade natural, por exemplo. Aí tem o gama, o gama é o natural, né? O gama da rocha. Tem uhum. o perfil de radioatividade artificial, que é aquele que é induzido na rocha. Aí entra o de densidade, entra de nêutrons, que a gente chama de neutrão. Né? Aí tem os perfis elástico ou sônico, é o perfil sônico mesmo. Então, é aquele que mede a propagação das ondas, né? As ondas P, as ondas S, ondas Stoney e outras ondas aí menos conhecidas. Isso são o perfil sônico, por exemplo. Então, assim, Uhum. os perfis são classificados de acordo com as propriedades físicas que eles medem. O laboratório, a petrofísica de laboratório, ela ela mede também essas propriedades físicas das rochas. Ela também mede as propriedades petrofísicas das rochas, por exemplo, porosidade, permeabilidade, só que tudo em equipamentos que a gente chama de equipamentos de bancada. Então, qual a diferença entre as duas? Na verdade, elas são complementares. A perfilagem, ela desce uma ferramenta no poço. Né? Essa ferramenta pode ser, a gente chama de acabo, que é o wireline. Depois que o poço está pronto, não está cimentado,
Se dessa ferramenta, geralmente não é de uma a uma ferramenta pode ter 5 sensores, por exemplo, gama, Uhum. densidade, nêutrons, sônico, todos juntos. E aí ele vai investigando, né? Tem outra ferramenta que ele chama que é o Log Wire Drilling, que é aquela ferramenta Uhum. que, enquanto está perforando, já está fazendo a leitura da formação. Então, tem essas duas ferramentas principais. Tem outras, mas assim, essas são as duas principais. O LWD, que é esse Log Wire Drilling, e o Wireline, né? Então, são métodos indiretos que estão condicionados a algumas incertezas, eu diria até várias incertezas, porque o ambiente de poço é um ambiente inóspito. Você, na verdade, não tem o controle de tudo que acontece ali. Por exemplo, tem a lama que está sendo usada ali para perfuração, a broca. Essa lama está em contato com a formação. Aquilo está sob uma pressão e uma temperatura que também varia, né, na formação. Aquela lama, ela entra na formação, então ela modifica a física, né, a propriedade física da rocha naquele momento que ela é invadida, porque tem a interação, né, entre rocha e fluido. Então, esse é um método, né? Então, a gente extrai as informações da perfilagem. E o outro ponto é a petrofísica de laboratório. Nesse petrofísica de laboratório, a gente faz com amostras de rocha, que pode ser as amostras laterais, né? Ou pode ser os plugs. Os plugs são corpos de prova que são tirados do testemunho, né? O testemunho, geralmente esses plugs é de 1,5 polegadas, tem 5 centímetros, 6 centímetros de comprimento. Então, com esses corpos de prova, que você tem um controle total das condições da minha rocha, aí a partir dele se faz os ensaios de laboratório e aí você tem um maior grau de confiabilidade justamente porque você tem um controle das condições daquela rocha. Você tem ou está em temperatura ambiente, ou você coloca em condições de reservatório e está tudo muito monitorado. Né? Você tem o controle nos equipamentos. Então, uma coisa complementa a outra. Eu diria que a petrofísica de laboratório, na verdade, ela calibra, né, os Uhum. dados que você tem do poço. Né? Na maioria das vezes, quando a perfilagem ela é bem feita, né, os dados, os resultados, eles têm que ser concordantes. Não necessariamente tem que ser assim, isso é via de regra, tem várias exceções. Se o alvo é um reservatório muito heterogêneo, como por exemplo a gente vê muito no pré-sal, então essa amostragem, né, esse dado que a gente tem no laboratório, por exemplo, ele tem que ser muito bem controlado, porque ele pode não refletir o que é a rocha. Então, assim, voltando à pergunta inicial, as duas fontes de informação é a perfilagem e a petrofísica de laboratório. Aqui e acolá também se recorre a algumas outras ferramentas, outros dados, como o teste de formação, que é mais dessa área de engenharia de produção, que não é meu campo, assim, eu nunca usei. Né? Tem os testes de formação, teste de formação a cabo, tem algumas outras coisas que, assim, eu já li alguns relatórios, mas, assim, eu não sei usar, assim, não tenho experiência para usá-los. Mas eu sei que também que se usa também como fonte de dados. Uma pergunta. O, a petrofísica de laboratório, ela também serve para gerar valores tipo de background, para você ver, tá dando certo ali, tipo, o meu valor normal de uma rocha é esse e aqui tem uma anomalia. Tipo, o meu valor pro arenito Sim, é X. sim. Por exemplo, a petrofísica de laboratório, ela tem, por exemplo, a petrofísica básica. Ela mede a porosidade, a densidade e permeabilidade, né, daquela rocha. Além disso, ela também, por exemplo, você pode fazer o perfil de gama, ou seja, de radioatividade natural, a gente também faz isso no laboratório. Né? Então, geralmente, com base nesse perfil gama, a gente calibra o gama do poço. E aí, tendo uma curva, pelo menos, calibrada do poço, você calibra as demais. Né? Então, é por isso que a gente consegue fazer esse ajuste, que isso é uma etapa meio que do processamento já das curvas. Então, o laboratório ele me fornece justamente esse valor padrão, essa calibração. Por exemplo, do gama, da porosidade. Né? Então, eu tenho mais ou menos naquele ponto, porque a medida de laboratório também tem essa desvantagem, ela é pontual. Uhum. Ela é um pontinho da tua formação com 5 centímetros e 1,5 polegadas. Né? E já a ferramenta de poço, não, ela mede
um volume um pouquinho maior de rocha. Não é tanto também, mas elas são quantidades diferentes de rocha que ela mede, né? Então, assim, é importante a gente sempre interpretar, né, avaliar as discrepâncias entre o resultado do laboratório e o resultado do poço, né? Então, ela me fornece, não vou te dizer que ela me dá um padrão, assim, né? Tipo, a densidade daquela formação é 2,65, por exemplo, que é o caso de sílice clássico. Não. Ela varia e ela vai ter um grau de variação em relação ao dado de laboratório. Mas ela não pode ser muito discrepante. Ela tem que estar Entendi. em concordância, né? Entendi. Você sabe mais ou menos o tempo médio para furar um poço? Então, para furar olha, em relação a furar o poço, eu não sei, que esse é o drilling, né? Então, a etapa de drilling, eu não sei quanto tempo leva para furar. E eu vi que a pergunta era até da Suelen, que era sobre Aham. perfilar, né? Para É, perfilar o poço. Eu isso. não sei quantos dias leva para perfilar. Seria uma boa pergunta. Eu não sei te dizer quantos dias leva para perfilar um poço. E para fazer perfilagem não precisa ter os sensores, todas as ferramentas petrofísicas ali na perfilagem, né? Você não precisa de Não, ter todas. para fazer a interpretação? Não, tipo, quando você está fazendo a Ah. perfilagem, você não precisa de ter todos os sensores ali. Ou geralmente desce É, com todos. não desce com todos. Geralmente, por exemplo, esse combo básico de perfis, que é o gama, nêutron, densidade, sônico. Eu acredito, não sei se eu com sônico, mas o gama, nêutron, densidade, geralmente eles descem numa única ferramenta com vários sensores. Um de gama, nêutron, sônico. Geralmente eles descem juntos, né? Aí, por exemplo, já perfil, outros tipos, eu acho que o sônico deve ter, acho que alguma parte, eu não estou certa disso, eu acho que é uma outra ferramenta. É importante destacar também, as ferramentas, elas têm configurações diferentes. Por exemplo, o nêutron e qual um outro que tem gama, nêutron e o sônico, por exemplo, eles são ferramentas centralizadas. Eles descem centralizados no poço, eles não têm contato com a parede do poço. Mas, por exemplo, ferramentas de densidade e a resistividade, eles têm o que a gente chama de patins. Ou seja, a ferramenta ela é descentralizada, só que ela tem braços. Geralmente são 4 braços, depende da ferramenta. Tem ferramenta que tem até mais braços. E esses braços têm, tipo, como se fosse uma almofada e patins que encostam na parede do poço. Uhum. E aí eles fazem a leitura das propriedades ali. Então, isso. Então, as ferramentas são diferentes. Então, as ferramentas, elas têm que ter, eu acho que para elas estarem juntas, elas têm que ter essa configuração meio que concordante para poder descer tudo junto. Mas, Entendi. por exemplo, tem outras ferramentas que descem à parte. Por exemplo, de ressonância magnética, ela desce à parte. Né? Só que essas ferramentas sempre vão ter algumas outras leituras simultâneas. Por exemplo, Caliper, que é a que mede o diâmetro do poço. Uhum. Gama, todas as ferramentas vão medir o gama. Então, assim, tem ferramentas que medem as mesmas coisas, porque na hora que você faz o combo, na hora que você faz o processamento, você tem que alinhar os picos todos. Né? Então, vai ser com base nessas Esses curvas. picos. Todas as Aham. ferramentas vão medir um gama e um caliper. Então, a gente pega de todo mundo, na hora que a gente vai carregar ela no software e alinha tudinho. Para poder não ter, Entendi. que a gente chama variação de profundidade, né? É, Das corridas. a Gabriela, ela respondeu aqui a pergunta anterior, quanto tempo mais ou menos que Aham. leva para fazer o pouso. Ela disse que Legal. onshore demora mais ou menos 10 dias e que para furar um poço no Aham. pré-sal pode demorar até um mês. Uau. É Olha só que bastante legal. tempo, né? É muito Varia tempo, com bastante. certeza. É, verdade. Interessante, eu não sabia. Bacana. Valeu, Gabriela. Então seriam as principais ferramentas aí que você disse para fazer o pouso seria gama, neutro, densidade e sônico, as Esse é principais. o combo básico, além do caliper, né? Ferramenta de caliper, Aham. que é a que mede o diâmetro do poço. Isso é importante para saber quão estável, né, tá o poço, né? Se tem arrombamento ou se tem um fechamento do poço, então ele mede isso. Então é Uhum. o caliper, gama, nêutron, densidade, sônico. Eles são os 5 principais. É o que se faz assim a análise básica, né? Que é de litologia, porosidade, acho que saturação e a resistividade. Desculpa, estava esquecendo. Resistividade.
A ferramenta no caso de resistividade, que chama o perfil pode ser 3 tipos. Pode ser de indução, pode ser microresistividade, enfim. Mas elas são 6, na verdade, né? Então, Kaliper, gama, neutro, densidade, sônico e de resistividade. Então, ela é o combo básico para a gente fazer as interpretações de porosidade, saturação e alguns cálculos inferidos de permeabilidade. É muito realmente inferida a permeabilidade. Ela é um outro campo que já é um pouco mais complicado, né? Mas esse é o básico. Aí tem algumas outras especiais, né? Que no caso é o da ressonância magnética, são os perfis de imagem, aí pode ser de resistividade ou acústico. Então, que tem sido usado bastante no pré-sal. Então, são várias ferramentas. Eu ainda nem falei da TI, de potencial espontâneo. Eu não comentei porque eu nem tenho experiência com potencial espontâneo, que é mais aplicada mais para sílices clássicos, né? Eu já tenho uma experiência mais um pouco com carbonato. Mas também ela poderia ser uma ferramenta básica, com certeza. E como é que funciona o processamento dessas informações? Então, essas informações, quando a gente recebe como curvas Lasch, né? Essas curvas, elas são carregadas em um software que pode ser... o mais comum é o Techlog, ou o IP, que é Interactive Petrophysics, né? O Techlog é da Schlumberger. Então, a gente carrega essas curvas e o processamento, que eu digo assim, é a mais demorada, porque, na verdade, é um controle de qualidade que a gente faz das curvas. Geralmente, as curvas, elas são descontínuas. Porque a perfilagem, por algum motivo, ela para no meio do caminho. Então, você tem que unir várias curvas, né? Isso é um problema. Então, você tem que carregar todas essas curvas, todas de gama, todas de neutro, e aí olhar uma a uma e ver onde é que elas são contínuas, se dá para aproveitar, se ela abrange um intervalo de interesse. Então, a gente faz o merge dessas curvas. Isso é uma etapa do processamento. A outra etapa, comentei até anteriormente, que é, no caso, é você fazer o balizamento de todas as curvas que você tem. Você monta o composite, né, logs, assim, tipo, você carrega no Techlog todas as curvas, uma do lado da outra, né? Tipo, depois que você fez esse controle de qualidade, né, do depth, do merge. Você coloca uma curva, uma do lado da outra, e você vê se tem algum gama, por exemplo, o gama de cada ferramenta, né? Então, você vê se tem variações de profundidade. Então, você tem que colocar tudo na mesma profundidade, porque senão você não vai ter um dado correto, né? Então, você tem que fazer esse depth shift, que a gente chama, né? Que é a variação de profundidade. E aí, além disso, a gente também, quando a curva geralmente vem do poço, ela não vem com mnemônico e com nome, família certo, porque essas curvas, elas vêm como se fossem cruas. Então, no Techlog, por exemplo, você tem que colocar as propriedades delas. Você tem que colocar, por exemplo, como é que eu posso dizer? A unidade de medida delas. Tem que colocar o nome e família, que elas estão relacionadas. Por exemplo, uma ferramenta de radioatividade, mas qual é? Um gama-ray total. Ou não, é um gama-ray espectral, é o espectro gama. Então, assim, a gente tem que colocar isso uma a uma. E a gente tem que saber, tipo assim, a gente tem uma tabela de informações a preencher, curva por curva. Então, essa etapa, ela é demorada. Além disso, a partir dessas curvas depois carregadas, a gente faz uma interpretação e dentro desse software a gente consegue implementar algumas equações. A partir dessas curvas, a gente consegue, por exemplo, calcular a porosidade. Depois que a gente arruma toda essa parte, que é a mais demorada, aí a gente consegue começar vá para a solução, para cálculo de porosidade. Tem os métodos. Você vai e seleciona o método. Quero porosidade pelo sônico, porosidade por densidade, ou porosidade por nêutron densidade. Então, você escolhe o método. Mesma saturação. Eu quero calcular a saturação de água da formação. Aí tem vários métodos, várias equações, né? Tem ART, o Waxman-Smith, por fim, Simon-Dux. Então, e você tem que saber o conceito dessas equações, né, para você aplicar ela de forma correta e fazer a avaliação correta. Porque o petrofísico, ele procura 3 coisas básicas. A espessura do reservatório, ou seja, eu tenho que definir o intervalo reservatório e o não reservatório. Segundo é a porosidade. Terceiro, a saturação. Quando muito, e no melhor dos cenários, que é muito bom a gente ter, é a permeabilidade. É o quarto. A permeabilidade, ela é algo mais
como que eu posso dizer, ela é mais incerta, uma propriedade um pouco mais incerta de se calcular. Mas se calcula uma aproximação aí, porque é melhor ter um valor do que não ter nenhum valor para a gente se referenciar. Né? Então, assim, voltando ao processamento, ela é uma etapa longa e chata. Tipo assim, te perguntar, é uma etapa longa de quanto tempo, mais ou menos? Ah, depende, porque assim, depende da qualidade dos perfis. Aham. Né? Tem perfis que já vem prontos, assim, é uma tranquilidade você carregar ele no programa. Você só faz alguns merges de curvas, né? De segmentos de curva, coloca um do lado do outro e assim, não tem muito problema. Agora, tem perfilagens que vêm com uma série de problemas, né? Às vezes os dados não vêm com todos os nomes de família, não vem com as unidades de medida bem discriminadas, às vezes vem corrompido o arquivo. Então, tem uma série de problemas que a gente se depara no carregamento dos dados. Né? Então, assim, depende, né? Uma pergunta, Da outra perfilagem. perguntinha. Eu estava lendo e tava lendo sobre perfilagem em tempo real. Como é que Uhum. funciona esse processamento em tempo real? Na hora que você já está coletando a informação lá embaixo, já processa tudo e já manda para o seu computadorzinho lá na plataforma, na boca do poço? Olha, acho que deu um probleminha aqui, não sei se tu estás me vendo. Tá carregando aqui, mas eu tô te escutando. Acho que voltou. Agora eu não tô te escutando, só tô te vendo. Só tô te vendo, não tô te escutando. Eu não tô te escutando, só tô te vendo. Pera, eu não tô te escutando. Pera aí. Tá? Pera aí, gente, ela saiu, vou tentar convidar ela aqui de novo. Pronto, já tô convidando ela de novo. Acho que voltou, hein? Oi, acho Agora que voltou. voltou. Que bom. Então, pronto, acho que tá todo mundo já ouvindo, né? Acho que sim. Tá. Onde a gente estava mesmo, Felipe? Então, a gente estava falando, acho que, de perfilagem em tempo real. Como é que funciona, se você saberia Uhum. explicar. Ah, tá. Então, eu nunca trabalhei com isso assim, Felipe. Eu acredito que isso é mais de ambiente de plataforma, Uhum. né? Eu não tenho experiência com embarque e trabalhar em plataforma. Eu sei, assim, a minha experiência toda foi em laboratório. E hoje em dia, depois de ter feito o doutorado, é com a parte de interpretação de perfis. Uhum. Então, assim, essa parte de aquisição dos perfis, assim, o que eu sei realmente é de leitura e de pesquisa, assim, eu não tenho a vivência, né, da plataforma, mas, assim, eu não saberia, assim, ao certo, eu tenho umas ideias do que seja, mas, assim, eu não Aham. saberia com certeza responder. Outra pergunta que me assustou um pouco foi a parte quando você começou a falar de cálculo, fórmula. Essa parte fica para o geólogo ou para o petrofísico? A gente tem que aprender um pouquinho, viu? Eu sei que geólogo não é muito dado à matemática.
né? Eu também sigo a regra, né? Mas assim, a gente tem que aprender, né, para aplicar o mínimo, né, possível, Uhum, assim, e até assim para poder fazer as integrações, as interpretações. uhum. Não são equações, nada que tenha como integrais triplas, essas coisas assim, né, de outro mundo. Não é nada disso, não é nada assustador, né? Mas assim, como são muitos conceitos, né, e várias assim equações, né, conceitos com equações distintos, então é importante a gente conhecer eles para aplicar eles corretamente, né? Então assim, geralmente a nossa parte assim, como eu tenho às vezes alguma dificuldade com algumas equações, então eu peço ajuda para os meus engenheiros lá, nossos amigos engenheiros, né, para eles darem uma clareada, como é que deduz a fórmula, de onde é que vem, entendeu? E assim, eu digo que a nossa parte, quando a gente trabalha como engenheiro, né, tipo assim, é de materializar aquela abstração da fórmula para o que é a rocha, entendeu? Ah, aquele número significa o que para mim na rocha, né? Então, assim, é isso que importa no final das contas, né? A gente ser algo palpável, né? Ah, então vamos sair dessa parte que a gente não gosta muito. Vamos para a interpretação, onde que é a praia do geólogo. Ainda tem isso. Lá no trabalho também, eu acho que só não me deixa mentir. A parte lúdica da petrofísica, eu digo que é a geologia, viu? Porque é a parte bonita, quando a gente consegue mostrar rochas, mostrar né, como é que é o poro, por que a gente não tem conectividade. Então, quando a gente mostra a foto da rocha, a foto micro, principalmente da rocha, a gente, né, consegue visualizar, né? Aí o cara... Mas por que aqui não flui, o resto tudo flui? Porque tu tem um horizonte cimentado, e tu vê na lâmina, né, o cimento tamponando tudo, então, assim, aí a pessoa fica, realmente, tipo assim, agora faz sentido. Aí que a gente ganha Né? o nosso Então, ponto, assim, né? exatamente, é fundamental. Hum. Uhum, exatamente. Então vamos entrar aí na interpretação dos dados. Como é que você Sim. interpreta os dados? Tem um passo a passo? Você olha um perfil primeiro para depois olhar o outro? Então, a gente tem uma certa organização dos dados, né? Quando a gente. Isso é a parte final do processamento para a interpretação, né? O processamento, ainda quando a gente carrega, voltando um pouquinho nessa parte, a gente carrega as curvas, a gente tem uma ordem lógica, né? Uhum, Geralmente é o gama, aí vem densidade, o Robé, né? Densidade Robé, o EMFI, que é a velocidade neutrônica. Aí em seguida tem o sônico e em seguida tem a resistividade, as 3 curvas de resistividade, a rasa, a média e a profunda. Né? Elas ficam no mesmo track. Geralmente essa é a organização. Aí de onde é que vem isso? Na verdade foi a API, a American Petroleum Institute, que balizou, que deu um padrão para essa disposição. E não somente esse padrão, né? Ela dá, tipo assim, como é que você tem que dispor os dados. Por exemplo, a resistividade ela é logarítmica, né? A porosidade ela é linear. Né? Então, a gente tem essa configuração. E, além disso, as escalas que tem no cabeçalho, que a gente chama nos headers, de cada uhum, track, então, isso também tem valores específicos. Por exemplo, se for siliciclásticos, tem um determinado valor. Se for resíduos carbonáticos, geralmente tem um outro padrão. Isso não é muito, como é que eu posso dizer, não é fixo, aquela coisa assim, não pode mudar, se mudar tá errado. Não. Mas é um norte para a gente organizar os tracks, né? As curvas nos tracks uhum. e com ranges, né? Com intervalos para cada medida. Né? Geralmente o gama vai de 0 a 150 API. Aí o nêutron vai de -15 a 45, né? Acho que esqueci agora, é como se fosse percentual. Uhum. A densidade é gama por centímetro cúbico, geralmente vai de 2 a 3. Então, essas coisas foram balizadas pelo API. E eu acredito que se a gente buscar isso, a gente encontra esses manuais, alguma coisa para fazer download. Isso não é algo muito fechado. Né? Então, a partir quando a gente organiza e formata todas as curvas dessa forma, é que começa o trabalho da interpretação. Né? Então, a gente começa assim, eu aprendi dessa forma, acho que cada um tem um jeitinho, né, de aprender, mas, assim, eu aprendi lendo os picos, né? Uhum. A gente lê picos e assim, tanto
positivos, negativos, e vai correlacionando curva a curva, né? E anotando, né, como é que se apresenta esses principais, né, essas principais anomalias, essas coisas mais diferentes, né, de um trend aí. E essa interpretação, ela é sempre feita junto com dados que vêm, por exemplo, quando a gente pega um poço, ela tem a descrição de amostra lateral e amostras de calho. Então, de uma certa forma, a gente tem que interpretar levando em consideração a descrição litológica. Não tem como a gente fugir disso. Dá para fazer uma interpretação? Dá. Mas, assim, quando você tem a descrição litológica, por mais que seja uma frase que seja, já fica melhor amarrado a interpretação, né? Então, e se tiver testemunho, melhor ainda. Mas, geralmente, testemunho, se tiver 30 metros de testemunho, é muita coisa, assim. É muito incomum a gente encontrar testemunhos muito longos, assim, muito compridos, assim. É muito difícil. Então, a amostra que representa, na verdade, todo o intervalo do perfilado, geralmente é a amostra de calha e a amostra lateral, porque ela é que é coletada com continuidade ao longo do poço. Então, é essa informação que eu junto para fazer a integração dos dados, né? Então, aí eu sei que eu conseguiria ver, né? Inferir que é um calcário, um arenito, pelas curvas de gama, pelas curvas de densidade, né? Mas, assim, aquela certeza, né, do bater o martelo, assim, é muito melhor quando você tem a descrição de amostra também, junta, né? E aí também, a partir disso, você já consegue ver como é que está a porosidade pelo perfil de nêutrons, pelo perfil de densidade. Você já tem uma intuição, porosidade de alta, porosidade de baixa. Esse intervalo é fechado, esse intervalo não é fechado. Quando a gente olha as curvas de resistividade, por exemplo, as curvas de resistividade, elas servem muito para avaliação de fluidos, né? Porque ela te dá a resistência da passagem da corrente elétrica. Então, se eu vejo que tem uma alta resistividade, ou é um fluido altamente resistivo que está saturando a minha rocha, ou é porque, na verdade, aquilo ali quase não tem rocha, não tem poro, quer dizer, não tem fluido, só tem rocha. E a rocha ela é altamente resistiva à passagem da corrente elétrica, né? Exceto quando tem algum mineral, algum sulfeto, alguma coisa que conduz, né, corrente elétrica. Mas, assim, então, por esse raciocínio que a gente faz. Tem que colocar um dado do outro, pega toda a informação litológica que você tem do poço e vai escrevendo, fazendo uma sua tabelinha em Excel ali. E ali, depois que você tem essas informações, né, e meio que interpretadas nas principais profundidades, assim, aí você pode começar a marcar, né, alguns intervalos, algumas coisas. E geralmente, pela resistividade, né, para carbonatos, por exemplo, a experiência que eu tenho. A resistividade, ela marca muito bem a zona de reservatório e não reservatório, né? Não somente ela, tem outras curvas também que ajudam muita gente. A ressonância está ajudando muitíssimo, assim, a parte no pré-sal, a ressonância ela é fundamental. Então, assim, é assim que a gente faz a interpretação, entendeu? Geralmente, não é só uma pessoa, né? A gente tem que discutir com outras pessoas, porque é multidisciplinar. Entendi. Então, tipo, você tendo a ideia que um hidrocarboneto ele é infinitamente resistivo, quando dá um pico de resistividade, você já considera que ele tem hidrocarboneto? Ou você precisa, é necessário você olhar outra ferramenta para você ter... Outras curvas. A gente nunca interpreta um horizonte somente com uma ou duas curvas. Você tem que interpretar isso com um combo de perfis, curvas, né, de poço, para poder chegar numa conclusão. Por exemplo, porque a alta resistividade não necessariamente ela está relacionada a somente ter fluidos resistivos na rocha, como eu falei. Se você tiver uma rocha fechada, sem poros, então você vai ter alta resistividade também. Entendi. Entendeu? Então, assim, aquela coisa, a resistividade, ela responde a várias consequências da resistividade. Né? A mesma coisa, tipo, o gama também. O gama é alta radioatividade da minha rocha. Tá, mas aí você tem que ver, né, quais são os minerais radioativos, o que está dando alta, tipo, a caso dos arenitos. Geralmente, arenito tem gama baixa. Não necessariamente. O arenito arcosiano, né, que ele é o feldspático, como ele tem muito K-feldspato, exatamente, o potássio, ele é radioativo, então ele vai te dar um pico. Então, assim, você nunca pode considerar somente uma curva, né, então, um gama. Tem que olhar, tipo, do lado com a densidade, com o nêutron, né, um sônico, que é importante também.
né? O Sônico responde muito bem a litologia. Então, é o conjunto das informações. Entendi. E como é que funciona a confiabilidade desses dados? Resolução. Escala, tipo, Tá? muito grande a resolução? Então, elas investigam uma profundidade do poço, assim, até curta, assim, sabe? Na verdade, assim, o perfil de resistividade, por exemplo, de perfis de poço, investigam né, da parede do poço. Então, assim, elas não têm tanta penetração para dentro da formação, né? Então, a gente leva em consideração isso. A resolução que a gente chama horizontal e a resolução vertical, né? Então, assim, é meio que uma média do que ocorre ali, naquela região. Então, assim, a questão de confiabilidade, a gente, como eu falei, no ambiente de poço, a gente não tem um controle de todas as variáveis que estão ali. Então, ela tem um grau de incerteza que pode ser muito grande se a perfilagem não tiver um controle muito bom, assim, Uhum, tipo, a empresa responsável por fazer a perfilagem, se ela não tiver um controle muito bom ali da ferramenta, da aquisição. Então, isso pode te dar um certo grau de incerteza. Mas essas incertezas elas são diminuídas quando você integra com outros dados. A geologia, por exemplo, as amostras laterais, quando você tem testemunhagem, que você faz os ensaios de laboratório. Então, por isso que você vai amarrando, né, as informações. entendi. Entendeu? Em questão da Basicamente. resolução, eu tenho uma figurinha aqui. Eu posso colocar só para você comentar por cima? Pode sim. Eu vou só colocar aqui no meu rapidinho no Wi-Fi aqui, porque tá acabando o meu 4G. Tá bom, Mas tu vai colocando aí a figura, tá tá bom? bom. Pronto, Você voltei. consegue ver a figura? Acho que ficou com um quadradinho por cima, né? Ah, eu não tô te escutando mais. Acho que eu fiquei sem. Eu perdi seu áudio. Eu não consigo te escutar mais. Não- a Lu, ela saiu, mas ela já tá voltando pra continuar. Foi só um probleminha aí. Vamos lá. Aí já chamei ela de novo, ela já tá entrando. Oi, Felipe. Tá me ouvindo, né? Tô escutando, tô escutando. Eu acho que Ótimo. ficou um quadradinho por cima da foto, eu não consigo Tá ajustar. ótimo. Eu consigo. Ah, tá. Eu consigo ver a figura que você colocou, que é justamente da profundidade de investigação de cada ferramenta, né? Então a Isso. gente pode ver que é bem, olha, por exemplo, a que tem maior poder de investigação é a de resistividade, que é de indução, lá em cima. Uhum. Né? Então a gente pode ver que ela investiga 200 centímetros, então assim, tem bastante, né? Ela investiga bastante, ela é mais profunda, mas as demais não. Geralmente, o sônico, o gama, acho que o sônico, densidade, é 30 centímetros para dentro da formação. Então, assim, é uma profundidade muito curtinha, né, para dentro da formação. E a resolução vertical, ela varia. Também, eu não sei dizer agora de cabeça, cada ferramenta tem uma configuração. Uhum. Essas configurações geralmente tem um PDF que norteia, né, que te diz como é que é a aquisição, como é a ferramenta, as resoluções, como é a calibração dessas ferramentas. Então, tem todo um compêndio sobre isso, entendeu? De cada ferramenta. Mas é importante a gente notar justamente isso. A profundidade de investigação é muito rasa, no geral, de todas as ferramentas de perfilagem, com exceção da de indução, né, da resistividade. Entendi. A gente está ficando um pouquinho sem tempo, então acho que eu já vou passar para as próximas perguntas para a gente não ficar enrolando muito. Tá, É, tá bom. a que separei a próxima aqui seria as aplicações na indústria do petróleo. Aonde que se encaixa Aham. o,
a petrofísica? Então, ela é fundamental para a gente calcular, né, o volume de óleo em place. Assim, é o objetivo central da petrofísica, né? Então, ela é fundamental para esses cálculos de volume de reservas. Além disso, para fazer as modelagens, por exemplo, dos modelos, né, a parte de litologia, amarração poço-sísmica, né, para você poder fazer um modelo do reservatório tridimensionalmente, né, popular esse modelo com as propriedades petrofísicas, né, no ambiente 3D, saber a existência de fraturas que são os facilitadores da permeabilidade, então, da rocha, né? Então, e tem muitas outras aplicações para completação de poço, para parte de cimentação. Tem perfis de poço que são específicos para avaliar a cimentação do poço. Essa parte de engenharia, que eu não sei muito, assim, mas só li a respeito por cima. Então, assim, tem muitas aplicações, assim. Ela é fundamental para a parte de avaliação de reservatórios. Ela entra, então, tanto na parte de exploração quanto de produção do poço? Produção, desenvolvimento, em todas as fases, as etapas, exatamente. As etapas da indústria de petróleo, assim, exploração, desenvolvimento e produção. Muito bom. Então, fazer uma pergunta para quem está assistindo aqui, quem está interessado em ir para a petrofísica, como é que está atualmente o mercado de trabalho? Se a gente for pro lado da petrofísica, a gente consegue um emprego? Tipo, antes do corona, né? Vamos avaliar o cenário normal, né? Sim, o profissional que é multidisciplinar, com certeza, ele, que é o caso do petrofísico, ele deve ser multidisciplinar, ele é assim, absorvido muito rapidamente pelo mercado de trabalho. Quanto mais know-how a pessoa tiver, no caso, né, ter experiência em vários campos, né, geologia, aí com parte petrofísica, se tiver a parte de sísmica. Então, assim, quanto mais conhecimento ele agregar, menos tão específico ele for, maior vai ser a chance dele ser absorvido no mercado de trabalho, sem dúvida. Isso aí é fundamental, né? Então, agora sim, depois, né, nesse momento agora do corona é algo atípico, então eu não sei avaliar como tá, mas é o que eu digo, as pessoas têm que buscar esse conhecimento multidisciplinar, porque é o que sai da zona de conforto, e geralmente as pessoas tendem a se especializar muito, né? Então a minha dica é que as pessoas realmente procurem sair, procurem agregar conhecimento àquilo que gosta, né? Tipo, eu sou da geologia, mas assim, eu quero ainda entrar na parte de reservatório, então o que eu tenho que aprender? Né? Então eu vou agregar sísmica, petrofísica, geomecânica, sabe? Então assim, quanto mais você conhecer, maior a sua chance de você ser um profissional cobiçado aí pelas empresas, sabe? Muito bom. Você tem alguma dica de material, assim, pra gente estudar, pra ser esse profissional aí? Então, a gente tem alguns livros, eu até separei alguns em português aqui. Deixa eu ver. Ó, tem esse aqui, que para quem está começando, ele é muito bom, Propriedade Física das Rochas, é do Shaw. Tem ele aqui. Assim, eu separei alguns livros em português, porque é difícil a gente encontrar livro em português, assim, nessa parte de petrofísica, né? Tem esse aqui, que é um pouco mais para engenharia, né? Introdução, exploração, produção e hidrocarbonetos aqui. Ó. Tem um que é muito para perfilagem, que seria esse aqui, que é do Geraldo Girão. Ele é um novo. Ó. Perfilagem, ó. Beleza. Geofísica, imposto céu aberto. Então, assim, tem algumas opções já em língua portuguesa para a gente, né? Para já se familiarizar, porque é uma ciência um pouco, assim, que eu digo, desafiadora de aprender para a gente da geologia. Então, eu aconselho muito ler primeiro em português essas literaturas e depois passar para o inglês, para ir acostumar, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Para quem está mais curioso aí com a petrofísica. Beleza. Então a gente só tem mais 50 segundos de live aqui. A gente vai começar a me despedir e agradecer a você por esse bate-papo. Foi muito bom. Aprendi bastante dica para continuar aí lendo sobre o assunto. Espero que todo mundo que esteja na live tenha gostado. Foi muito bom ter você com a gente. Muito obrigado. Que bom. Prazer também é meu. Obrigada pelo convite, Felipe. E a gente está à disposição aí para outras oportunidades. Pode deixar, vou chamar assim. Eu que agradeço. Tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo aí também. Tchau. Tchau, tchau.